mais um podcast começando, o nosso Conexão Total. Não sei se você sabia ou já sabe, nós acabamos de estrear o nosso podcast. Estamos muito felizes. Espero que você possa nos acompanhar. E já vou falando logo no início. Comecem a nos seguir lá no YouTube, ou melhor, aqui também no YouTube, programa Conexão Total, e no nosso Instagram, @programa Conexão Total. Que prazer estar aqui com vocês novamente. E claro, com essa equipe linda de mulheres maravilhosas. Um prazer estar dividindo esse espaço aqui com vocês. Um novo espaço, não é, meninas? Arrasou, lindo! Bom, eu sou aqui com a Fabiana Marconi, que é psicanalista, estudante de psicologia. Tudo bom? Tudo ótimo. Tranquila? Bora! Alessandra Soares, fisioterapeuta, caminhando agora para o doutorado. Isso. Tudo bom, Alessandra? Tudo bem, Nívia. É um prazer estar participando aqui desse podcast. Que bom, que bom. Doutora Leia Madureira, que prazer receber você aqui. A doutora Leia está aqui representando o projeto lindo que é a Liberte-se do Opressor, que tem feito aí um trabalho relevante na vida das mulheres, na vida de todos, na verdade. Tudo bom, doutora Leia? Tudo bem, um prazer estar aqui e vamos contribuir aí para mais nesse canal, ainda mais, né, Nívia? Sim, com certeza. Bom, eu queria dizer aqui que vocês estão vendo que nós estamos com algumas joias, coisa linda, cordões, brinquinhos, pulseiras, e esse podcast está sendo, digamos assim, né, patrocinado pelo nosso parceiro Morbeck Joias. Convido você a ir lá no Instagram, já começar a seguir @Morbeck Joias, da nossa querida empreendedora maravilhosa Natália Morbeck. Sigam ela também, aproveita. Um beijo, Natália, e muito obrigada pela confiança. Estamos lindas, viu? Arrasou. É bom joias, né, meninas? Maravilhoso, delícia. Né? Uma delícia. Quem amamos, gosta? né? Amamos. Oh. Mulheres, né, Nívia? Mulheres. Nunca é demais, né? Quanto mais a gente ama joia. E a mulher fica mais bonita, mais elegante, né? Ainda mais com a Morbeck Joias, né? Tem um diferencial. Vamos lá, eu quero saber um pouquinho de vocês. Onde vocês nasceram? Onde vocês convivem hoje? Casada, filho? Fala um pouquinho de você, Fabiana. Eu nasci em São Gonçalo mesmo. Sou casada, tenho 3 filhos, um de 16, um de 11 e uma de 8. E continuo aqui em São Gonçalo. Muito caminhando bom. Aqui mesmo, na terrinha. Nasceu aqui e continua aqui. Nasci aqui e continuei aqui. Muito bom. Você, Alessandra? Então, eu nasci também em São Gonçalo, sou da terrinha. Sou casada, sou casada com o José Roberto, cantor, né? Uhum. Tenho 2 filhas, a Gabriele e a Ana Clara, uma de 21 anos e uma de 13. Uau! Uau! Leia. Então, sou de São Gonçalo, moro hoje em Niterói, mas continuo também trabalhando em São Gonçalo, casada há 30 anos. Uau! Com Kleber Madureira, mãe da Thay, de 28 anos, e sou avó. Nossa, não sabia dessa informação. Essa parte é a deliciosa da vida, avó da Manuela. Ai, quantos aninhos? 3. Olha, que linda! Queremos conhecer a Manuela. Uma delícia. Não conhecemos. Eu quero falar também com os nossos seguidores, nosso telespectador, nosso internauta, que nós estamos dando a continuação do nosso programa, onde falamos sobre talentos, dons, habilidades, ativação desse processo. E como vocês já assistiram no primeiro podcast, segundo podcast, com outras equipes, nós também estaremos falando um pouquinho da nossa vida, né? Já me conheceram um pouquinho, porque eu já falei nos outros, e hoje eu vou deixar essas meninas falarem mais da vida delas um pouquinho. Então nós vamos começar assim. Qual foi o momento em que vocês perceberam que vocês tinham um dom para tal função? Olha, aqui eu entendi
que eu nasci para isso? Ou nesse momento eu me senti totalmente realizada? Leia, como foi esse processo? Então, eu comecei como professora, migrei para comércio, né? Trabalhei Sim. 22 anos em um comércio que a gente ainda tem até hoje. Sim. E nesse meio tempo eu fui estudando, né? Aí cursei teologia, cursei filosofia. Olha. E por fim, fui estudar psicanálise. Para quê? Para facilitar a minha vida ministerial, Sim. porque eu liderava mulheres. Só que eu me apaixonei. Né? E aí eu ali, na verdade, eu já sabia que eu tinha nascido para pessoas, eu não tinha nascido para comércio, para loja. Ficar atrás de um balcão. Isso. E aí quando eu estudei a psicanálise, eu me apaixonei e até hoje eu vibro quando eu tô no consultório, eu tô toda ali, quando eu tô dando aula, eu estou inteira. Quando eu estou dando análise didática com as alunas, eu estou inteira. E hoje eu vivo e respiro. E aí, falando do Liberte do Opressor, Sim. a gente contribui também na área social, né? É a hora que a nossa profissão transborda, né? É verdade. A hora que sai do âmbito de escola, de consultório, e agora vai para o social. E aí tem sido lindo ser uma das PCs do Liberte do Opressor e a que coordena ali. Maravilhoso. Hoje meus olhos brilham e eu vivo por pessoas. Eu não sei fazer outra coisa. Isso é maravilhoso, né? A psicanálise, ela traz isso pra gente, né? Ela traz esse... É um plus, né? Que vem, é algo mais. É uma soma que não é só cuidar de pessoas por pessoas, mas transborda, como você falou, né? Isso é maravilhoso, né? Eu penso, sabe o que? Rapidinho, Sim, pode Lídia, falar. que quando a gente começa a estudar psicanálise, parece que a gente é mordido por um negocinho assim, que você fala, gente, nunca mais eu vou parar. E olha que eu já parei, né? Eu meio que me rebelei, depois eu voltei. Mas mesmo parando, eu tive que voltar ali, porque... é algo que te encanta de uma maneira que você não consegue ficar muito tempo longe, não. Até porque era o seu dom, né? Era sim. uma chamada. Então, você, naquele momento, você estranhou e depois você... Não, é isso aí. Esse é o caminho, né? Esse mundo do autoconhecimento, ele é muito bom. Ele é muito bom. A gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, porque nem sempre quando a gente se descobre numa profissão ou numa função, de primeira olhada, a gente tem aquele primeiro amor. A gente tem que entender, às vezes, os processos. Depois acontece, às vezes tardiamente, mas acontece, né? Alessandra, fala pra mim, como é que foi o seu processo? Então, olha só, você perguntou em que momento, né? Eu me descobri fisioterapeuta. É muito interessante, porque desde criança eu brincava de boneca. Como que se brinca de boneca, né? A gente brinca de boneca, amamentando, trocando roupinha. Eu, além disso, eu tirava os bracinhos das bonecas, eu tirava as pernas. Olha! E depois eu colocava tudo de novo. Nossa. Quer dizer, eu não tinha ainda noção de que eu tinha nascido para reabilitar, para devolver funções. Então eu acho que na minha mente, eu tô aqui do lado de duas psicoterapeutas, né? Acho que elas podem me entender. Eu acho que inconscientemente eu já estava para aquilo. Isso. Sabe? Para devolver funções, para fazer aquela boneca andar, né? Coisa linda, né? Coisa linda mesmo. E eu fui crescendo assim, né? Brincando com as bonecas assim. Às vezes eu pegava a perna de uma e colocava na outra, né? E fazia andar. Eu queria ver andando com uma perna diferente. Linda. Muito engraçado mesmo. E aí fui crescendo. Até que chegou um momento em que eu tive que fazer essa escolha da faculdade, a sua profissão, né? E aí eu costumo falar assim que a maioria das pessoas, né, que pelo menos na minha sala, tentaram medicina e não passaram. Eu já tinha convicção de que não era medicina. Eu também tinha convicção de que não era enfermagem, mas eu sabia que era a área da saúde. Sabe? Você vê, na boneca eu não brincava de colocar curativo, não era voltado para isso, né? Para dar diagnóstico, não. Era para devolver realmente funções. E aí, há 22 anos atrás, eu sou formada há 22 anos, quer dizer, há 26,
e meio, porque a faculdade foram 4 anos e meio. Sim. Então, há 26 anos e meio, a fisioterapia não era muito conhecida. É verdade, isso né? é verdade. Ela não era uma profissão como é hoje. Não, Os próprios médicos também tinham a dificuldade Exato. em passar, em prescrever o tratamento fisioterapêutico. Sim. Porque nem eles ainda entendiam. Porque na Perfeito. faculdade não tinha muito sobre isso, né? Sim. E ali eu fui ler um pouquinho quando eu vi sobre reabilitação, sobre devolver funções, trabalhando com vidas, eu falei, é isso. E aí eu entrei e me Muito descobri. bom, muito me descobri. Hoje também trabalho com vidas. Eu sou apaixonada por reabilitar. Isso é lindo, né? Porque você lá desde criança, você já tinha tava a cola, sabe? Aquela coisa da cola, tava ali, né? É verdade. Foi só mesmo encaminhar, se direcionar, né? Foi mais você, fácil. como a Fabi falou, a Fabiana, né? É você se autodescobrir, aquele autoconhecimento. É verdade. Né? Você criança ainda não tem muita noção. Não tem. Mas quando eu olho para trás e olho a minha infância... Já tava tudo direcionado. Já tava ali dentro. Maravilhoso. E você, Fabiana, como é que foi? Então, também me formei como professora. E eu achava que aquilo ali era meu universo. Eu amava aquilo ali, dar aula para as crianças e tal. E aí depois eu parei. Fui tentar fazer direito, só que eu tinha vergonha de falar. Sim. Então, toda vez que eu ia apresentar um trabalho, eu tinha, né, ataque de pânico, me travava, não conseguia. E eu fui desistindo. E passaram-se alguns anos, eu conheci recebi algumas amizades do céu, sabe? Nívia, Keila, Luciana. E aí a gente começou a ficar juntas, né? A caminharmos juntas. E eu fui me descobrindo, na verdade. Fui vendo que eu tinha talento para falar, que eu conseguia, assim, que eu dava conta. Sim. E eu fui crescendo a partir daí, 2018, né? Mais ou menos. 17, 18, né? Por ali, assim. Quando a gente se conheceu. A gente entrou na psicanálise, né? A gente começou a cursar psicanálise. Hoje, eu tava ouvindo Léa falando do meu sangue, me realizo, eu me realizo. Eu fico muito feliz ali. Aí agora eu comecei a fazer faculdade de psicologia e todas as vezes que eu vou, me sinto uma criança indo pro jardim de infância feliz, contente, que eu vou lá e é maravilhoso, assim, desafiador. É desafiador, né? Já tenho idade, né? Já tenho várias funções e tal, mas é maravilhoso, é uma delícia. E é maravilhoso ouvir de vocês essa experiência, essa descoberta, porque nós vamos abrir aqui um link, porque nós temos que aproveitar esse momento só com mulheres e terapeutas, mesmo sendo na área mais ali física, de reabilitação, mas aí você lida com pessoas, você com certeza é a psicóloga deles. É verdade. Naquele momento você está psicóloga. E acontece isso muito na nossa profissão, né? A gente às vezes tem outras habilidades que contribuem para aquele desenvolvimento. E às vezes a gente nem se dá conta daquilo. E acontece de uma forma incrível. Tem a questão do autoconhecimento. Nós estamos aqui provavelmente falando com mulheres que talvez estejam tristes, desanimadas, desestimuladas, talvez até em situações delicadas, de abusos, né? De momentos de humilhações. E como é que faz para chegar nesse lugar, Léa, professora Léa? Nesse lugar de se descobrir ou de se redescobrir, autoconhecimento. A doutora Jane fala muito da autorresponsabilidade. Como é que chega nesse lugar? Isso. O primeiro passo para qualquer mudança na vida, Nívia, é consciência. É você olhar para a sua realidade e não mentir para si. Porque a gente cria mecanismos, né, de defesa, de tipo, nossa, meu casamento é maravilhoso, minha realidade é maravilhosa, eu estou bem nesse lugar. E a hora que você tem a consciência, que você olha e fala assim, não tá bom, não tá legal, eu não tô feliz aqui. É ter essa clareza, sabe? De si e da sua condição. Esse é o primeiro passo. Dentro dos relacionamentos, a gente diz para buscar uma rede de apoio, né? Muito no bom. Liberte-se do Opressor, a gente fala assim, busca ajuda. Não vai sozinho. Se fortaleça com a tua amiga, com um parente, com alguém que pode te socorrer, né? Que tipo de pessoas esse indivíduo pode procurar, né?
características, né? Uma pessoa otimista, uma pessoa... Primeiro, alguém que ela confie. Sim, a né? confiança e em que, primeiro de alguma lugar. maneira, talvez a pessoa não tenha nenhum recurso, né, de conhecimento, de uma interferência, de uma escuta, mas a pessoa segura na mão e fala assim, você não está sozinha, eu vou te ajudar. É essa rede de apoio. E na vida também é assim, né? Então você tem consciência, depois busca ajuda. Depois encara o processo, né? Porque a gente às vezes olha para uma mulher, né, de meia idade, de 50 anos e fala assim, nossa, meu sonho ser como ela, meu sonho é ser livre, poder me expressar, me livrar do relacionamento, buscar uma profissão nova, né? Mas olha o processo que aquela mulher passou. Toda mulher liberta passou por algum processo. Exatamente. Nossa! Entende? Então maravilhoso. Porque às vezes é fácil eu olhar pra você e falar, nossa, olha, essa hora ela gravando um programa resolvida, a vida deve ser muito fácil. Uau. Não. Toda mulher liberta encarou o seu processo. Nossa. E detalhe, continua nele. Lindo, Né? Como a Fabi lindo. falou, mesmo com a idade, eu largo a minha casa, eu vou pra faculdade, né? A gente tá vendo a fisioterapeuta que tá num doutorado, né? Eu tô no meio de terminando uma pós-graduação. Olha aí. Estamos dentro de um processo. Perfeito. Então vamos lá. Consciência. Não dá conta sozinha? Busca ajuda. Terceiro. Isso resumindo, né? Sim, claro. Encara o processo. Sim. Nem sempre vai ser fácil, nem sempre você vai estar muito disposta, nem todo dia você vai estar otimista, né? Você falou. Mas no dia seguinte, minha filha, se levanta, toma o seu banho, se banhe, coloca uma roupa, Passa um perfume. passa um perfume e não desista, né? Perfeito. Do teu próprio processo. Isso. Até que horas, Leia? Até que hora? A hora que você já vai estar ajudando outra pessoa. Perfeito. As outras mulheres. O nosso próprio exemplo, Leia, como você falou, edifica a outra pessoa. E quando essa pessoa ela se perceber que ela está sendo modelo para outra, ela vai criar uma autoestima, porque ela vai ver assim, olha, minha irmã está melhorando também, a minha mãe, a minha filha, a minha amiga, porque nós somos exemplos, não que a gente tenha essa obrigação, mas é tão importante quando a nossa postura ela contribui. Não é? No processo de mudança, de transformação de pessoas que às vezes nós nem conhecemos. Mas como você falou, coloca lá no Instagram, ai, que linda, maravilhosa, ai, eu amo essa mulher, mas não sabe que já aconteceu. Hoje vocês não sabem o que aconteceu comigo hoje. Sim, e a gente influencia sem saber. Sem saber. E eu digo sempre isso, sabe? Ninguém tem tão pouco que não possa ajudar. Ótimo, sabe? ótimo. Então, o pouco que eu caminhei, o pouco que a outra caminhou, já dá pra pegar alguém. Eu digo que sempre tem alguém à nossa frente e alguém que tá atrás, né? E a gente pode falar assim, vem, ó, tem luz aqui, tem uma saída, tem uma porta. Quem tá na frente, a gente segue como modelo. Sim. Quem tá um pouquinho atrás, a gente arrasta junto com a gente. Sim. Isso é maravilhoso. Fabi, como é que foi seu processo desse autoconhecimento? Aconteceu? O caminho que eu tô seguindo. Acho que a gente tá sempre nesse caminho, né? Mas eu busquei. Teve um momento que eu não estava, falei, não, do jeito que tá não dá. Você estava incomodada. Não consigo mais ficar dessa maneira. Preciso fazer alguma coisa. Perfeito. E aí eu fui começando a fazer. O meu posicionamento mudou a realidade que eu vivo hoje. Perfeito. Entende? Entendo. Eu tive que me posicionar. Não foi fácil. Não foi um passe de mágicas. Não teve nada. Foi simplesmente me posicionei, pedi ajuda, fui ajudada, recebi ajuda do Liberte-se do Opressor. Olha aí. Recebi ajuda do Liberte-se do Opressor. E ali eu fui me enxergando. E hoje eu consigo olhar para trás. Eu já ajudo pessoas, mas eu continuo nesse processo. Perfeito. Entendeu? Porque até chegar o dia perfeito, Sim. que a gente vai chegar no ápice do autoconhecimento, até chegar o dia perfeito. Todo dia a gente... De vez em quando dá uma escapulida assim, aí você cata um balde que você jogou lá. Entendeu?
Tem dia que você quer parar, aí você Sim. para um dia, mas no outro dia você volta, vai Descansa lá, um pouquinho, se banha, como Leia disse, dá uma vai. pausa. Sabe? E acontece. Tem uma coisa muito interessante, né, que a professora Leia citou aqui. A gente encarar, né, a realidade, né? A gente ter clareza, a gente não mascarar, não... porque eu vejo que isso acontece muito com mulheres, sabe, Leia? Alessandra, Fabiana, acontece muito. Porque eu tenho uma família perfeita, porque tudo é perfeito. E quando você convive, você olha e fala, não é. Quer que seja. Né? Então, as demandas, as situações estão presas lá na infância, na adolescência, na primeira família, né? Então, é uma dica, sabe? Olha o que está acontecendo na sua casa, né? De verdade. E quando estiver diante da sua ajuda, se você for procurar, por exemplo, Liberte do Opressor, vai lá. Começa a seguir agora, @Liberte do Opressor, doutora Jane Louise, Leia Madureira. Psicanalista. Tudo junto e misturado. Sim. Seja verdadeira, não esconda, não disfarce, não fale pela metade. Eu ouvi essa semana, né, de um pastor. Se você chegar no gabinete e você contar meia verdade, você vai ter meio conselho. Exatamente. Sim. Então, se você esconder uma coisa e às vezes essa coisinha é o mais importante. Então, ninguém vai adivinhar o que você está passando em casa de verdade. Então, se você não falar a sua verdade, você também não vai receber a verdade. E geralmente aquilo que a gente não conta às vezes É o centro. É o que te aprisiona. é aquilo ali. É o que te mantém cativa. Isso não tem necessidade de comentar. Sim. Aí você fala, não, mas então fala. Ou então depois você vai ficar pensando, não, olha só, eu lembrei. Aham. Aí você fala, putz, é isso que precisava. É era exatamente era isso. é. Aí você começa a destrinchar aquilo ali. Mas faz parte da vida, né, Alessandra? Pois é, Nil, vocês estão falando aqui de processo, eu tô até me emocionando, porque Olha. processo é o caminho, né, pelo qual você passou e que você continua passando. Porque o nosso caminho é infinito. Enquanto estamos vivos, a gente está crescendo. Tá crescendo. A gente está passando por processo. Então, a professora Leia falou aqui uma coisa muito interessante, que ela falou, quando a pessoa olha, né, vê aquela mulher, 50 anos, eu queria tanto ser como ela, mas não sabe o que ela já passou. Então, falando em processo dentro da minha área, dentro da minha profissão, eu passei por longos processos até chegar até aqui, né? Eu passei na faculdade e não tinha o dinheiro para fazer a matrícula. Né? Eu passei numa faculdade que era particular, precisava do dinheiro. Alguém soube, não sei como, até hoje, alguém soube que eu precisava desse dinheiro. E aí me procurou, falou, Alessandra, eu tenho dinheiro para te emprestar, você me paga quando você puder, para você entrar na faculdade. Ou seja, a realização de um sonho. Né? A gente quer, aquilo que eu te falei, desde pequena. Né? Eu quero reabilitar. Eu entendi que eu queria trabalhar com vidas, mudar vidas de pessoas. Sim. Então era um sonho. Eu falei, abracei, falei, eu quero. Mas ele me fez a pergunta, mas você tem condições de pagar as mensalidades? Eu não tinha profissão, né? Sim. Eu falei assim, tenho. Fui numa loja, que foi até de joias, peguei uma bolsa em consignação, nunca tinha sido vendedora. Eu falei, é com isso que eu vou pagar. Fiz a matrícula, entrei na faculdade e eu no primeiro dia não tive coragem, no segundo não. Aí eu fui pro meu Botou com a quarto, bolsinha, pedi né? a Deus, falei, Senhor, eu só tenho 27 dias agora para vender, para pagar o mês seguinte. E foi aí que eu abri e consegui vender, graças a Deus. E eu passei 4 anos e meio da minha faculdade, pagando a faculdade, vendendo dessa forma. roupa. É muito Dessa lindo forma. você tá falando isso, porque serve para todos, mas principalmente para as mulheres, né? A gente está falando sobre isso. Ela recebeu a primeira ajuda, ou melhor, primeiro ela teve iniciativa. Exato. Depois veio ajuda, mas depois agora é contigo. Isso aí. É o acreditar. Eu acreditar. Você precisa acreditar. Vambora trabalhar, vambora crescer. O que eu posso fazer pela minha vida? Você vai ter uma rede de apoio? Vai. Porque Deus não vai deixar você sozinha. Deus, se você se movimentar, Deus não vai deixar você sozinha. Deus não deixa ninguém sozinho. Agora, você não pode ficar o tempo todo de braços cruzados, né? Esperando a coisa acontecer, né? Se você estivesse só esperando a primeira
o primeiro valor da matrícula e você estivesse só orando em casa, você acha que ia acontecer? Não. Você acha que você estaria nesse momento, nesse lugar? Olivia, eu ia pra faculdade de bicicleta. Olha aí, gente. E eu ia com aquela bolsona. Que linda. E na época as pessoas chamavam assim muambeira, né? Era muambeira. Então as pessoas falavam, chegou a muambeira, no bom sentido, sim, né? Sim. Brincando comigo. Mas na verdade eu era aquela que vendia e todo mundo já me conhecia na faculdade. E eu passei a vender desde a diretoria até os outros cursos. Perfeito. E foi exatamente assim que eu paguei. Venci, cheguei Deu o primeiro passo. Deu o primeiro passo. O primeiro passo. Tem coisas na nossa vida que por mais que a gente sirva às vezes de modelo, de exemplos para algumas pessoas, agora tem sempre algo que a gente demorou a ativar na nossa vida. Aconteceu isso com você, Leia? Teve ali um bloqueio, sabe? Que você falou assim, cara, eu não consigo sair disso aqui, mas eu vou ter que fazer um esforço maior. Seja no que for financeiro, seja no sentido das emoções. Você passou por alguma experiência assim? Não, eu vejo a minha vida fluiu meio que eu ontem, eu acho que hoje eu postei sobre isso, né, de manhã. A minha vida, ela vem de fato como um rio, assim, né? Eu nasci num lugar muito humilde, fui discipulada por gente muito inteligente. Ótimo, e eu tenho uma característica, eu não saio de nenhuma conversa sem aprender algo. Ótimo. Então eu ia aprendendo. Aí casei muito jovem, aí já comecei a trabalhar, e aí as coisas foram caminhando, mas de uma maneira muito leve. Eu tenho uma característica, né, que eu digo que é do meu temperamento, eu sou uma pessoa muito otimista e alegre. E aí eu fui estando no lugar que eu estava, mas sempre olhando assim pelas janelas e tipo, nossa, eu poderia. E quando eu pensava eu poderia, e eu dei uma sorte absurda de casar com alguém que me impulsiona muito. Faz uma diferença. Então eu não vivi todas as vezes que eu lembro que eu titubeava, assim, ou até hoje, né? Sim, claro, né? É a história dos processos, né? Que ninguém imagina que a gente passa. E quando eu começo a titubear, assim, eu tô rodeada de pessoas, né? Tenho marido, eu digo que as minhas amigas têm as mesmas características do meu marido. É um negócio esquisito. Parece que eu busco essa gente. Aí eu tô rodeada de marido, de uma outra amiga que também é essa pessoa administradora, racional. Tem a Jane Luiz, né? A idealizadora do Libertes do Opressor. E quando eu começo a titubear, eles dá aquele empurrão assim. Então eu nunca fiquei parada num, ai, nossa, o vida, o azar, que, né? Porque tem gente que tem tem gente que tem dom, tem talento, tem habilidade, sabe fazer muito bem, tem até o dinheiro, tem tudo. Mas em determinado momento da vida, ela para. As crenças limitam, né? Os valores, as crenças, você fica presa. Ah, mas isso aqui, será que tá... Vocês passaram por algum momento assim na vida? Eu passei. Qual? Eu passei. Como é que foi Durante isso? alguns anos, eu vivia um relacionamento que eu não estava feliz nele. Mas não tinha força para sair. Ficava achando que era aquilo ali mesmo que tinha para mim. Que eu ficava limitada naquilo ali. E que era... Sabe, que eu tinha que aceitar. Porque eu que escolhi. Já que eu escolhi, eu tenho que ficar ali. E quando eu queria sair, nem sempre eu tinha pessoas que olhavam para mim e falavam, isso aí, sai mesmo. Realmente ali esse lugar aí não tá sendo bom pra você, sabe? Até que com o passar do tempo eu mesma fui falando, não, eu preciso sair daqui. Era um lugar confortável. Só que eu que não pertencia àquele lugar, quem olhava de fora achava, nossa, okay, né? Era o meu sonho de consumo viver isso aí. E eu pensava, porque você não vive. Porque não é você que não dorme. Porque sério, gente, eu não dormia. Eu não dormia. A opressão, e eu ficava me cobrando, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu buscava em coisas, tipo, vou estudar. Quem tinha cabeça de estudar, gente? Impossível, não né? Não consegui. Olha, até que um dia eu consegui.
Eu consegui. E assim, graças a Deus, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí desse relacionamento foi dormir uma noite toda sem precisar Olha, tomar uma gotinha de que remédio. delícia. E foi maravilhoso, sabe? Mas eu precisei. Você precisou. Eu precisei chegar e falar, chegar. Não importa o que você pensa, se você acha que eu devo ficar ou não. Ah, mas tá todo mundo te chamando de maluca. Problema é de todo mundo. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu preciso sair desse lugar. E eu sei que não tá bom pra mim. Exatamente. E porque muitos ficam presos aí. Poxa, mas é tudo tão bonito, tá, né? Tá tudo arrumadinho, tudo tão encaixadinho. Vão me chamar de louca ou de louco se eu sair disso aqui. Não vão entender. E ficam até com medo de sair desse lugar confortável também. Claro que sim. Porque tem. Nem É bom, sempre gente. a prisão é um lugar de ruim, não. É bom. Isso não é A interessante, prisão era gente. luxuosa. Era luxuosa Isso a não prisão. é. Fala um pouquinho sobre Mas isso, era uma meninas. prisão. É Fala sério, aí sobre gente. isso. É muito interessante. Nem sempre o lugar de prisão é ruim. Exato. Na verdade, o ser humano, ele tem uma capacidade, nós, né? Temos uma capacidade absurda de readaptação. E muitas vezes, até o que é muito ruim, eu já vi gente correndo, né? Quando eu fui para um país que tem neve, eu vi gente correndo na neve de tênis, short e camiseta. Nossa. Aí eu olhei e falei assim, nossa, gente, como que pode alguém correr na neve? Eu ali toda, né? E aí minha prima virou, que mora lá, falou assim, a gente acostuma. Então até aquilo que é muito desconfortável de início, a gente tem capacidade muitas vezes de se adaptar àquele lugar, Isso é àquele interessante. ambiente e àquela condição. Não necessariamente boa, né? E aí você se acomoda exatamente ali. Desde a outra fala anterior, eu tô com uma frase de um livro na minha cabeça que diz assim, ele é do Paulo Vieira, diz assim: tudo aquilo que não é abundante na nossa vida, e aí seja lá o que for, né, seja profissão, relacionamento, tudo aquilo que não for abundante na sua vida é disfunção, deve e merece ser tratada, né? Então tudo aquilo que não é abundante, então vamos lá. Qual é a régua de medir para eu mudar algo na minha vida? A régua de medir está abundante? Se não tá, trata isso, né? Busca ajuda, busca transformação, sabe? Porque se não é abundante, não é a nossa medida. Não é pra gente. Tá incomodando, né? De alguma forma tá incomodando, né? Sim. Tá atrapalhando o crescimento, atrapalhando o nosso humor, às vezes, do dia a dia, né? A questão do humor, né? É muito interessante. Como essa questão do autoconhecimento, quando a gente chega num momento, ou nesse lugar de se descobrir, de ser dona das nossas emoções, da nossa vida, entender realmente quem somos, o nosso humor também muda. O nosso jeito de lidar com outras pessoas, até mesmo de tratar os problemas. Vocês passaram por isso, passam por isso, vocês experimentam isso? Ou no set analítico, quando estão atendendo alguém, no caso a Leia e a Fabiana, vocês percebem que quando aquela pessoa ela vai entrando nesse caminho de ressignificar, ela já chega um pouquinho mais leve, alegre, né? Fala aí um pouquinho dessa experiência. A questão eu digo que autoconhecimento é vida, né? Hoje a inteligência emocional tá mais forte e nos favorece mais até o próprio QI, né? É verdade. A inteligência que a gente buscava antes, né? Eu digo que a inteligência emocional e autoconhecimento te faz se aceitar. Sabe aquela coisa, Nívia, da gente querer comparar o dom? Imagina eu querer caber na profissão da doutora. Eu querer caber na sua profissão. Não. E o autoconhecimento diz assim, não, eu sou mais quieta. Eu sou mais comedida, não é meu caso, tá? Tô dando um exemplo. Mas tá tudo bem, eu tô bem aqui, sou feliz, assim. Exato. Então, a hora que você promove autoconhecimento no setting analítico, você tá levando aquela mulher ou aquela pessoa
a esse lugar, sabe, do auto-amor, da autoaceitação, porque a gente vive um esforço de querer caber na roupa do outro, de caber na profissão do outro. Demais. Não é? E isso tira a nossa paz, tira a nossa alegria, mutila a gente. Isso. E autoconhecimento eu sou desse jeito e tá tudo bem. A Fabi falou de quando você chuta o balde, você busca. Até quando você erra no autoconhecimento, você se afaga, se perdoa e fala assim, vai lá, é isso mesmo, você é humana. Isso acontece. E a vida fica leve, sabe? A vida fica leve. Olha, Alessandra. Pois é, eu tô aqui quietinha. Eu tô aqui assim, que delícia, porque eu tô no meio de duas mulheres que trabalham com as emoções. Sim. E eu preciso ouvir isso. Por quê, gente? Agora eu vou falar um pouquinho do que eu vivo com os meus pacientes. Porque eu trabalho o tempo inteiro com pessoas que estão desgastadas pela doença. Eu entro na casa das pessoas, porque eu trabalho com fisioterapia domiciliar, eu entro dentro da casa de pessoas que estão destruídas emocionalmente por causa da doença. Exato. Então, pessoas, por exemplo, eu tenho um paciente de 63 anos, professor, é novo ainda. Novo. 63 anos, professor, homem da comunicação, que trabalha e leva o sustento para a família dessa forma. E, de repente, vem um AVC, Nossa, né, uma lesão enorme no cérebro, onde compromete todas as suas funções. Exato. Não pode mais exercer o seu trabalho. E aí eu, como profissional da saúde, eu tenho que entrar nessa casa e também tentar levar tudo isso que vocês estão falando. Vai aprendendo. Sabe? Vou aprendendo, porque o que a professora Leia falou, né? Você precisa passar isso para a pessoa, você tem que levar otimismo, você tem que levar esperança, você tem que dizer o tempo inteiro, você vai conseguir. Perfeito. Sabe? Levanta, vai conseguir, porque muitas das vezes eles ficam abatidos emocionalmente e entram num quadro de depressão. Eu acho que abate principalmente emocional, né? Sim. E quando entra nesse quadro de depressão, para você reabilitar o físico, porque o emocional é tudo, né, gente? É tudo, a nossa cabecinha, né? É o que comanda, É o que sabe? comanda, Então eu tento o tempo inteiro também trabalhar nessa área emocional do meu jeito, né? Com a minha experiência. Sim, claro. Não tenho a formação, né? Mas assim, eu estando no meio aqui, nossa, que delícia, né? Que eu vou levar Tá agora amparada. isso, Vou levar tudo isso pra dentro das casas. Totalmente. Nós estávamos conversando em off com outra equipe sobre essa questão do autoconhecimento, mas no sentido das frustrações. E a gente, infelizmente, até a Natália Morbeck estava com a gente também nessa conversa. Nós estávamos falando sobre a questão das pessoas, às vezes, não saberem lidar com o sucesso do outro, com o crescimento do outro, com a conquista. E eu estava falando com eles, a minha observação não sei se seria um diagnóstico, um entendimento sobre. Eu vejo que as pessoas que aquelas que menos se conhecem, ou tem esse contato com um terapeuta, ou tem esse conhecimento do autoconhecimento, de saberem do seu potencial, da onde podem chegar, e não fazem nada por si, são as pessoas mais frustradas. Por isso que eu estava falando do humor, né, da questão de você ser um pouquinho mais alegre, contribuir mais com o outro, né? Saber que você também pode realizar. Saber que você também pode chegar nesse lugar. E quanto mais a gente conquista, mais a gente se torna essa pessoa agradável. Não é verdade, gente? Normalmente a gente lida com pessoas amargas, amarguradas no nosso dia a dia. E nem sempre é porque é invejosa, ou porque é maldosa, mas tá cheia ali de demandas não tratadas, não ressignificadas, de situações que precisam ser realmente investigadas, né? Ir lá no inconsciente, saber o que está trazendo isso. Porque quando eu olho aqui para vocês, eu vejo aqui a Fabiana, eu vejo a Alessandra, eu vejo a Leia, eu vejo 3 mulheres
que são vitoriosas naquilo que se disponibilizaram a crescerem, a se dedicarem à vida. Isso não é possível para todos? Sim. Sim, e a frustração, Nívia, ela vem exatamente disso, né? A gente tem uma vida sistêmica, né? São várias áreas na nossa vida, né? Hoje você tá aqui trabalhando. Daqui a pouco você tá na tua casa cuidando da sua família. Perfeito. Daqui a pouco você tá servindo pessoas. Daqui a pouco você tá cuidando das suas finanças. O que as mulheres fazem, as frustradas, né? Elas param a vida. E geralmente em uma coisa só. Eu vou ser mãe. Aí chega um momento da vida que ela fala assim, tá, meu filho foi pra faculdade, tá namorando uma menina, agora vive lá e eu. Exato. E aí, às vezes, você precisa estar realizada, né? E o sucesso, né? Não é você ser grande ou estar em evidência. É você ocupar o seu lugar. Voltando no propósito, né? Perfeito. É você estar cumprindo o teu propósito. Isso. Às vezes, o seu propósito é ajudar uma pessoa. Ajuda uma pessoa. Exato. Ilumina um caminho, né? Mas a hora que a gente não encontra esse lugar, né? Esse lugar confortável que nós estamos, de cada uma ocupando, né, o propósito, o lugar do propósito para cumprir a missão. É nesse lugar que a gente precisa estar. E a frustração vem de você não estar ali. Tem mulher altamente realizada dentro de casa. Leia, eu nasci para ser do lar. Beleza. Conheço também. Isso. A tua multidão, minha filha, é a sua casa. Família, é verdade. É a sua família. É quem entra ali para você servir o café com excelência. Perfeito. E aí você vê a frustração nessa paralisia de não encontrar esse lugar. Quer dizer, não importa onde é esse lugar ou como é este lugar. Se é pequeno, se é médio, se é grande. Você tem que se encontrar. Exatamente. Você não pode fingir estar alegre ali, né? Tem isso também, né? Eu passei por isso, sabe? Que legal você tocar nesse assunto aí. Não, assim, não me senti frustrada, não me permiti, né? Mas eu fiz a faculdade, fiz a pós-graduação, tive minhas filhas e aí eu parei. Né? Estagnei, então assim, toda a minha atenção era voltada para elas, era curso para elas, eu tinha que trabalhar, pagar o curso de inglês, o curso de música, enfim, e ficou toda a atenção, tudo projetado nelas. Agora que elas já estão grandes, né? Uma de 21 já faz faculdade, já vai terminar. A outra está no ensino fundamental, mas já é independente, já está encaminhada. Ótimo. Então, eu falei, agora é a hora de eu realizar aquele meu grande sonho, que é o doutorado. Né? Eu quero dar aula, eu quero entrar no núcleo de pesquisa, eu gosto disso, eu gosto de ler artigos, então eu vou me realizar nisso. E aí conversei com a família. E para que eu não me sentisse frustrada, entendeu, professora Leia? Para que eu não passasse por isso aí. Eu falei, bem, ainda há tempo, né? Sim, eu vou fazer, certeza. vou chegar na meio século o ano que vem. Bem-vinda. 49. Seja bem-vinda. Minha filha, eu falei, bem, meio século, tem muita coisa para viver ainda, né? Cremos. E eu quero, a minha proposta como mulher, é envelhecer passando meu conhecimento para os mais jovens. Isso. Eu tenho isso dentro de mim. Sempre conversei isso com meu marido. Eu falei, bem, até agora eu tenho cuidado de vidas, né? Eu também coopero, construo com o mundo, coopero na construção do mundo. Mas daqui pra frente, como vai ser minha terceira idade? Como que eu quero envelhecer? Eu penso muito isso nisso importante. também, eu penso. Envelhecer como? Dentro de casa? Não, eu não gostaria. Envelhecer dentro de casa, mas cada um tem a sua escolha, né? Mas assim, eu gostaria de envelhecer, sabe? Aquela senhorinha que está lá numa sala de aula. Sim, e dando assim, aula. passando o seu conhecimento. Deixando legado. Né? Deixando legado. E não vou me sentir frustrada. Então já tô nesse caminho, né? Não, e é muito legal você falar disso, porque isso era essa provocação que eu queria trazer realmente, no sentido do alinhamento, da gente estar alinhada. Né? A gente também não precisa esperar tanto, né? A gente pode fazer tudo junto. Mas eu entendo a sua história, eu também passei por isso, eu também dei uma pausa, fui cuidar do meu filho, me realizava. Naquele momento eu estava plena cuidando do meu filho. Mas eu olho um pouquinho lá atrás, eu falo, eu podia ter parado um pouquinho só. Parei muito.
Entende? É essa conversa que eu quero trazer, sabe? Essa questão do propósito, do dom, do alinhamento. A gente não precisa parar muito. Para um pouquinho e vai fazendo junto. O filho foi para a escola de 1 às 5h30, vai fazer sua faculdade à tarde. E hoje, gente, nós temos a opção do online. Nós não tínhamos lá atrás, não. Não, e vários cursos também, Vários né? cursos de idiomas e Sim. por aí vai, né? Então, assim, acho que quando a gente tá com as nossas ideias assim mais alinhadas, a gente consegue, como é que eu vou dizer, aproveitar mais o tempo. Essa questão do tempo, sabe? A gente precisa parar de mascarar a nossa vontade. Quando a gente vira mãe, né? As pessoas exigem muito. E agora? Agora vai ficar só nisso, né? Agora vai ficar só ali. E aí a mulher, ela tem os sonhos dela, ela tem os planos dela. A vida continua. Tem o propósito de vida dela, que é aquilo que fica, né, latente na vida ali o tempo todo. E aí você, por conta do senso comum, você para e aí fica frustrada. Aí, poxa, se conhece, se veja, sabe? Olha pra dentro de você, pensa, cara, qual é o meu sonho? O que eu quero fazer? O que eu queria fazer já? Sabe? E vai atrás, vai buscando. Eu pequena, o meu sonho era dar aula. Eu dei aula há um tempo. Aí parei. Aí tive filho. Aí, né, aconteceram várias coisas, não sei o quê. Aí comecei a estudar psicanálise. Aí agora, o que eu vou fazer? Vou fazer um curso pra eu dar aula? Sim, vamos dar aula. Vamos Não é realizar. problema. Entendeu? Na época, lá atrás, quando eu era novinha, eu queria dar aula pra crianças. Hoje, eu não quero mais dar aula pra crianças. Desculpem, mas não tenho mais... Entendeu? Não tem nem mais coluna pra isso. Não tem, titia não dá mais. Titia não dá. Mas pra adulto a gente consegue. A gente dá conta. com Isso, certeza. importante. Saber naquilo que a gente dá conta. Não tem Muito problema bom. nenhum a gente olhar Bom. pra gente e falar, cara, isso aqui eu sei fazer. Isso aí. É isso. Sabe, olhar e falar, cara, isso aqui eu dou conta, isso aqui eu sei fazer. Ou isso aqui pra mim já deu. Também. Já Isso deu. aqui pra mim também não quero mais, Pra não. uma outra... Fechar esse ciclo. Exato. Fechar os ciclos. Gente, olha, isso é maravilhoso. A gente tá falando sobre isso, porque a gente tá falando de idade também. Claro. Né? A questão da idade. A gente já tá indo até pro final, gente. Poxa vida. Cadê o ar, gente? Poxa. Mas a gente precisa falar sobre isso, gente. Essa questão de se aceitar. Sim. Eu acho que propósito, dons, talentos, nossas habilidades, sim, lindo, tudo isso é lindo, tudo isso contribui para o nosso crescimento, mas nós temos que aceitar os nossos limites. Você falou em algo maravilhoso. Eu tenho que saber que aquilo ali para mim, nesse momento já deu, já tem uma outra geração vindo, e eu não posso ficar frustrada com isso. A minha juventude já foi. Hoje eu sou uma mulher madura e tem tanta coisa linda nesse lugar de maturidade. Não é, doutora Leia? Sim, enquanto a Fabi tá falando, né, e me veio à mente, e é muito maravilhoso a hora que você chega nesse lugar, que você vai capacitar outras pessoas, você tem a oportunidade de despertar dons. Você tem a oportunidade de tirar pessoas da incredulidade de si mesmo. Eu, em sala de aula, eu trabalho, além do conteúdo que eu entrego, né, acerca da psicanálise, eu trago as pessoas para fora, sabe? Eu tomo isso como uma responsabilidade. Então, eu chego numa sala de aula no primeiro dia, né? e geralmente a primeira disciplina é minha. Aí eu já chego ali, olha, faço a memória fotográfica. E no final do curso a gente vê gente desperta, gente acreditando em si mesma. Eu peguei um grupo que eu parei embaixo do meu prédio, porque para eu alugar uma sala no centro de São Gonçalo, no melhor prédio, eu precisei que alguém falasse assim: você vai dar certo. Mas isso é um em mil que faz isso. Nossa, maravilhoso você falar isso. Peguei um grupo de alunas, eu falei: hoje nós vamos tomar café juntas, nós não vamos para o consultório. E aí o que eu fiz? Fiz uma PNL nelas, eu peguei a chave do meu consultório, eu falei: eu quero que vocês entrem
Comecem da rua. Venham da rua, subam as escadas. Eu quero que vocês peguem um elevador. Eu quero que vocês abram o consultório. Ó, tô toda arrepiada. Lindo. Como se fosse de vocês. Nossa. Senta, respira, tira foto, sei lá o que vocês vão fazer. Elas desciam emocionadas. Ela, nossa. Quem é que faz isso hoje em dia? Ninguém. Então, é a oportunidade, como mentoras, como professoras, de falar assim. A próxima geração de profissionais não terão escassez, não serão órfãos Amém. de alguém Coisa que fala linda. assim, vai lá, você consegue. Nossa. E outra, Tô emocionada Nívia, aqui. Sobe os foguinhos, sobe os foguinhos. eu tô toda arrepiada. Aqui, Jesus. Outra coisa, a gente às vezes, eu e a Jane, a gente sempre fala disso. As mulheres, a gente cresce numa competitividade. Nossa. Presta atenção, É. quanto mais eu faço o nome de um aluno brilhar, quanto mais eu faço um aluno vencer, Sim. mais eu venço, Exato. mais eu cresço. Então o que eu penso? Quanto mais pessoas passam por mim e vencem e têm êxito, eu Isso. tenho êxito junto. Então eu Nossa, vejo isso é esse lindo. legado. Sabe? Sábado eu vou dar uma aula e eu falei, gente, eu não vou dar uma aula só de programação neurolinguística. Eu vou fazer gente voar. Eu Uau. sei que gente vai sair curada dali. Isso aí. Eu sei que quando eu abrir a boca e mostrar o meu histórico, o dia do meu despertar para minha profissão Isso aí. e o lugar que eu estou, de onde eu saí, do barraco que eu saí e o lugar que eu estou. E eu não tô falando só financeiro. Eu sei que eu vou fazer gente acreditar, pessoas, mulheres, Isso aí. nelas mesmas, sabe? É lindo E eu isso. acho que essa é a nossa oportunidade agora, sabe? Ela me deu um gás. Você não imagina. Eu nasci pra isso. Não, outra coisa, É minha doutora missão. Alessandra, ela também só pode estar nesse lugar porque ela tá curada. Isso. Sim. Ela já se conhece, ela sabe do que ela pode, do que ela não pode, ela não compete. Exato. Só se for no concurso público mesmo. Que eu não quero A competição agora. é diferente. É diferente, sabe? A competição é diferente. Isso é maravilhoso. A minha competição é comigo, né? Exato. Eu quero ser melhor amanhã, Isso pra aí. mim mesma, pra minha casa, para as pessoas que estão ao meu redor. Essa fala seja assim o centro desse podcast. Por mais pessoas que pensem assim e que possam agir também, né? Que possam isso aí. colocar essa ferramenta em ação. Porque é uma ferramenta, isso é uma plataforma, gente. Sim, é um dom pra transbordar, né? sim, sim. Deixa aquilo que você aquilo que você sabe, transbordar, sabe? Dá um caminho, ensina onde foi, como é que foi. Não fica guardando o segredinho. Uma coisa que a gente estava conversando esse dia, querendo impressionar a amiga. Fala, Alessandra, eu te cortei. Não, cortou não. Eu tô achando uma delícia. Eu tô aprendendo. Eu tô trazendo isso tudo pro meu universo. E a gente lá. também aprendendo com você. Aprendendo Porque vocês muito. estão falando muito de emoções, né? E eu vou levar isso tudo pro meu universo. Com certeza. Eu preciso, certeza. até mesmo pra mim, sabe? Sim. Professora Leia, Fabi, Sim. até mesmo pra mim, porque lidar com a ausência de saúde, né? Sim. Digo na pessoa, a pessoa doente. Exato. Também é muito ruim pra nós, né? O profissional da área de saúde, ele precisa muito cuidar do seu emocional. Com certeza. Porque a gente Boa lidar fala. com a morte o tempo inteiro, sabe? Veio uma pandemia aí que eu estive presente foi bravo, ali, atuando, né? Que eu sou fisioterapeuta Eu via você lá toda, né? Toda equipada. Então mas... a gente trabalha com o emocional do outro, sabe? A gente entra na vida do outro e nas famílias, né? Sim. Então a gente também precisa disso. Precisa chegar sabe? bem, né? Não precisa chegar bem, a gente precisa do humor que você falou. Com certeza. É por isso, Nívia, que eu sempre digo, não é ser bom só na sua técnica, né? Exato. Eu sou uma excelente fisioterapeuta, eu sei aquilo que eu estou fazendo. Vamos ficar aqui mais uma hora, Daniel. Eu falei, eu falei assim, a gente tem, é um conjunto, né? Você tem que ser carismático,
simpática, você tem que levar humor, alegria. Então eu enfeito eles. É dia de aniversário, eu levo bolo. Eu muito boto, legal. Confiram aí, sainha de gente. princesa e levo o arquinho da princesa, porque a gente tem que levar para aquele ambiente ali. Não é só a cura física, mas é a cura da alma. Né? Levar vida, Levar né? a vida, levar a vida. Levar alegria. E você tocou num assunto extremamente importante, porque isso pra mim é muito importante. Eu não consigo separar o profissional do comportamento, do caráter dele. E isso a gente vai conversar em outro podcast que não tem mais tempo. Se tivesse começado lá no início. Porque é impossível a gente separar uma coisa da outra. Tem gente que fala, não, o importante é que é um ótimo profissional. Mas a profissão é o quê? É a gente toda. É o todo. É o todo. Eu não sou uma comunicadora só aqui. Eu tenho que ser. Aonde estiver. Aonde estiver, com quem estiver, em qualquer ambiente, seja ele rico, pobre, eu tenho que ser o que eu sou de verdade. E a gente falou sobre isso também no outro podcast, sobre a gente ser de verdade. Quando a gente é de verdade, as coisas fluem, as coisas acontecem, né? Agora eu vou pedir, dentro de tudo que a gente falou aqui, que vocês deixassem um recadinho, uma mensagem do fundo do coração de vocês. Vou deixar livre, fiquem à vontade. Quem vai começar? Não pode ter silêncio, é podcast, hein? Eu posso começar. Sim, vamos lá. A gente tá falando aqui sobre essa coisa de competição e tal. Eu lembrei de uma coisa uma frase que a gente fala muito também, né? Que a gente tem os nossos podcasts pessoais. Tem isso também, gente. E a frase é a seguinte: nós estamos numa orquestra. Nós não estamos competindo com ninguém. Eu toco o meu instrumento, você toca o seu, Leia toca o seu, e juntas... E Nívia toca o dela. E juntas a gente cria uma melodia. Exato. Sim. É isso, a vida é isso. É um ajudando o outro. Não tem competição. Não tem competição. O meu instrumento não tem que estar mais alto do que, né? Vamos olhar pro outro e vamos ver o potencial do outro e vamos chamar pra perto e vamos caminhar junto, sabe? Perfeito. Eu vou só acrescentar, né? É o que a Fabi falou. Dom é aquilo que você tem lá dentro, né? Os americanos chamam de gift. A palavra gift quer dizer presente. Sim. Então é realmente um presente de Deus. É aquilo que você tem lá dentro, já está com você e você precisa desenvolver. Então, como a Fabi falou, eu acho que dom é plataforma de serviço. Cada um recebe algo. Para quê? Para contribuir na construção do mundo. Então, nós não somos competidores. Exato. Né? Exatamente. Cada um contribui com aquilo que tem e juntos, unidos, a gente segue adiante. Perfeito. Muito bom. É isso. Professora Leia. Eu quero terminar já que de falar dessa contribuição, sabe? De dar a mão e ir junto, né? Eu digo que a gente precisa olhar para além dos nossos muros, né? Sim. A gente precisa ampliar a nossa visão. Para quê? Para enxergar a necessidade das mulheres que estão próximas da gente. E aí você estende a mão e você caminha. A gente fica mais forte juntos, sabe, Nívia? Sim. E falando do liberte do opressor, é maravilhoso você chegar no final do mês, num trimestre, e você ver mulheres falando assim: nossa, vocês iluminaram o meu caminho, vocês abriram portas. Esse é o nosso chamado, sabe? Cada uma no teu lugar, cada uma com seu instrumento, como a Fabi disse, e aí a gente vai fazendo, né, a nossa vida mais abundante e a vida dos nossos próximos, do nosso próximo também mais abundante. Então, vamos juntas, né? Bora juntos. Vamos tocar uma música bonita. Fazer orquestra. Bem animada, né? Bem afinadinha também, né? Gente, eu quero agradecer a presença de vocês, essa equipe linda, obrigada, que eu amo. E a nossa primeira experiência aqui, né, com essa equipe de podcast. Acho que foi legal, né, gente? Vocês gostaram? E aí, comentem aí. A Natália tá aplaudindo a gente aqui nos bastidores. Eu quero agradecer mais uma vez a parceria da Morbeck Joias. Sigam lá, @Instagram. Estamos maravilhadas e mais bonitas nessa edição aqui do podcast. Agradecer a sua presença, a sua participação e um beijo para você que ficou com a gente até agora. E calma que a gente só tá começando. Tem muita coisa para falar ainda, tá bom? Beijos, meninas. Beijo. Tchau, até a próxima. Aí, galera, isso
mostrar pra vocês aí, ó, telespectadores do programa Conexão Total da Rede Bem Mais TV, canal 26.1. Fica ligadinho no nosso evento, olha que show, tudo rosa. Aqui na Praia de Caraí, um evento de conscientização, todos numa alegria, numa harmonia, numa Conexão Total! Estamos aqui no Formosa 2022 com essa mulherada linda, numa sintonia maravilhosa e todas numa Conexão Total! Filho, não precisa se preocupar, acalma o teu coração, vou te ajudar. Fiz milagre no passado e hoje não é diferente. Eu não te abandonei, meu filho, estou aqui. Eu tenho o tempo certo de agir. A última palavra é minha, eu não bati o martelo. Muralhas vão cair, o inferno vai tremer. Estou entrando nessa guerra.